Sabe aquelas perguntas que volta e meia todo mundo se faz? Tipo, de onde a gente veio? Para onde a gente vai, afinal? Qual é o sentido disso tudo? Pois é, são questões que acompanham a humanidade há milênios. E é justamente para tentar lançar uma luz sobre essas inquietações que a gente vai mergulhar hoje em O Livro dos Espíritos, que se propõe a ser um guia para essas respostas. No fundo, tudo começa com essa pergunta, não é mesmo? É uma busca que, em algum momento da vida, todo mundo acaba fazendo. E a jornada que a gente vai explorar agora oferece uma perspectiva bem fascinante sobre essa questão. Então vamos lá. Para a gente entender esse caminho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a busca por respostas. Depois, a gente entra nos pilares da existência e na jornada da reencarnação. Aí, vamos entender a fundo o combate ao egoísmo, para, no final, chegar no que seria o destino de tudo isso, a perfeição. Bom, para começar, de onde vêm esses ensinamentos? A obra se apresenta de uma forma bem particular. Ela não se diz uma criação humana, mas sim uma compilação de ensinamentos. A ideia central é que espíritos superiores teriam se comunicado para oferecer respostas às grandes dúvidas da humanidade. E o propósito declarado, olha, é bem ambicioso. Estabelecer uma filosofia baseada na razão que seja livre de preconceitos e de sistemas de pensamento fechados. Os próprios textos afirmam que os ensinamentos foram ditados por espíritos que a gente conhece da história, como Sócrates, Platão, Santo Agostinho e muitos outros, com o objetivo de lançar luz sobre as leis que regem o universo. Ok, para entender qualquer filosofia, a gente precisa conhecer a base dela, os seus alicerces. Então, como a realidade é estruturada segundo essa visão? Quais são os seus componentes básicos? O primeiro pilar é o espírito. E o que seria isso? De acordo com a resposta à questão 23 do livro, o espírito é definido como o princípio inteligente do universo. Ou seja, não é algo que a gente possa tocar, não é matéria. É a essência que pensa, a causa por trás da inteligência, algo distinto da matéria. Então, o ponto crucial aqui é que tudo se basearia em 3 elementos. Como a gente vê na questão 27, essa é a chamada Trindade Universal. Temos Deus como a inteligência suprema e a causa de tudo, o Espírito, que é esse princípio inteligente, e a matéria, que é o elemento sobre o qual o Espírito atua. Essa seria a base de toda a construção do universo. Certo, mas se o espírito existe, como ele progride? A resposta central dessa doutrina está no conceito da reencarnação. A ideia de um ciclo contínuo de vidas que tem como objetivo a nossa evolução, tanto moral quanto intelectual. Esse caminho é um ciclo, sabe? O espírito está na vida espiritual, depois ele encarna num corpo físico para enfrentar provas e também para reparar erros passados, o que é chamado de expiações. A morte do corpo, a desencarnação, é só o retorno para o mundo espiritual. Lá, ele assimila o aprendizado e se prepara para uma nova etapa, continuando sempre o seu progresso. E essa citação, olha, ilustra essa função da vida material de um jeito brilhante. O corpo físico não é visto como uma prisão, mas como uma ferramenta. É como um alambique mesmo, um instrumento de destilação onde a alma ou o espírito passa pelas experiências para ir se livrando de suas impurezas, vida após vida. Mas aí vem aquela pergunta, né? Por que a gente não se lembra das vidas passadas? A explicação que o livro dá é que esse esquecimento é, na verdade, uma bênção. Ele garante o nosso livre-arbítrio. Pensa bem, sem o peso das glórias ou das vergonhas do passado, a gente pode fazer escolhas mais genuínas no presente, agindo com base na nossa consciência de agora e não condicionados por quem a gente já foi. Mas nessa jornada toda, qual seria o maior desafio moral? A doutrina aponta um inimigo bem claro para o progresso, tanto individual quanto da sociedade como um todo. A resposta da pergunta 913 é direta e poderosa. O egoísmo. Ele é identificado como a raiz de todos os vícios e o grande mal a ser combatido. É chamado de a verdadeira chaga da sociedade, porque ele nos leva a colocar um interesse pessoal acima de tudo, o que acaba gerando conflitos e sofrimento. E aqui, nesse quadro, o contraste fica muito claro. De um lado, o egoísmo como a fonte de todos os vícios. Do outro, a caridade, que aqui é entendida num sentido bem amplo, de amor, benevolência, indulgência. Ela seria a fonte de todas as virtudes. A nossa luta moral, então, é uma escolha constante entre essas duas forças opostas. E, finalmente, chegamos ao propósito de tudo isso. Para onde essa longa jornada de reencarnações e de superação do egoísmo nos leva, afinal de contas? O destino final é a perfeição moral.
o que significa se depurar de todas as impurezas, se aproximar de Deus e, por fim, encontrar a felicidade suprema, uma felicidade que, segundo a doutrina, só pode ser encontrada de verdade na prática do bem. É um caminho de progresso infinito. No fim das contas, a mensagem é de total responsabilidade pessoal. A ideia é que, ao praticar as leis de amor e caridade, cada um de nós pode aliviar os próprios sofrimentos e construir uma felicidade relativa, mesmo num mundo de provas. Basicamente, somos os artesãos do nosso próprio destino. E assim a gente conclui essa análise, com uma reflexão. A visão apresentada aqui é de esperança e de progresso contínuo. Ela nos convida a pensar, e se cada dificuldade, cada alegria, cada existência for, na verdade, só um degrau a mais na longa escada que nos leva em direção à luz?